Boa noite a todos, muito bem-vindos. Gente, hoje a gente tem uma palavra que pode parecer um tanto pesada para muitos, principalmente para aqueles que não recebem integralmente o Espírito Santo, que não recebem integralmente a Deus, a Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem: não, eu estou entregando a minha vida a Deus, eu estou entregando a minha vida a Jesus, mas continuam com iniquidades, às vezes pequenas iniquidades. Às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu parei de beber em nome do Senhor Jesus Cristo, mas continua vendo pornografia, mas continua desejando o mal do outro irmão, mas continua sem perdoar alguém. Você já perdoou aquele seu irmão que lhe fez mal? Você já perdoou aquele seu sócio que fez com que você perdesse somas vultuosas? E atenção, gente, perdoar não quer dizer trazer para junto de você novamente. Existem sim muitas pessoas que são do mal. Essas pessoas que são do mal, que são do demônio, que estão possuídas pelo mal, que têm atitudes que você vê que não são de Deus, essas pessoas você não tem que andar com elas. Você não tem que trazê-las junto a si. Por quê? Porque o risco de você se tornar como elas, de você se acostumar a ser como elas são, é muito grande, por mais que você tenha a Deus. Se você não quer a iniquidade, se você não aceita a iniquidade, a prostituição, a pornografia, o roubo, a maledicência, não ande com aqueles que assim o fazem. Muito cuidado. Hoje a gente vai seguir a leitura da nossa Bíblia e em Atos dos Apóstolos, estamos no Novo Testamento e a gente vai ver sobre Ananias e sua esposa, que foram fulminados pelo Espírito Santo. E tem tudo a ver com essa palavra que eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais.
de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que lá os trouxessem. Mas, tendo lá indo os servidores, não os acharam na prisão e voltaram-no, anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais do sacerdote, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que cerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e o trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentou ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspende-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo estes isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho, esta obra, é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quando você está com Jesus, não importa que lhe prendam, não importa que lhe digam: não fale no nome de Jesus, não fale de Deus. Como a gente disse aqui no começo, tudo depende da forma com que você aceita Jesus, que você aceita Deus. Aceitar a Deus apenas e não aceitar a Jesus não é aceitar a Deus. Como falei para vocês no início desse vídeo, não adianta você se arrepender de uma parte, não adianta você entregar
uma parte do seu coração querer enganar ao Espírito Santo. E aqui a gente não está falando de bens. A gente não está falando do dízimo. A gente não está falando de absolutamente nada disso. A gente está falando de você aceitar integralmente Jesus ou não. E se você aceitar integralmente a Jesus, então não caia em pecado. Não existe meio pecado. Não existe meias palavras, não existe meio Jesus. Eu só vou ficar com Jesus, com Cristo eu não vou ficar. Eu só vou ficar com o meu Deus. Com Deus único e verdadeiro eu não vou ficar. Ou então eu vou ficar com Jesus, mas vou nessa outra religião aqui que tem um ziriguidum, um teleco-teco. Não se pode servir a dois senhores. Eu não preciso de Deus, porque afinal eu tenho dinheiro de sobra, o dinheiro que eu tenho tudo me compra, tudo me dá. Com o dinheiro eu me satisfaço de todas as minhas vontades, de todos os meus desejos. Não, você será uma pessoa vazia, apenas com dinheiro. Você tem que ter, sim, dinheiro, claro, mas junto a Cristo. Esses valores que você tem que ter uma finalidade também, e precípua, de servir a Cristo. Cristo, o único Salvador. Não seja um Ananias, não entregue somente parte do seu coração. Se você está pregando em nome de Jesus, pregue integralmente. Eu aqui me coloquei numa posição complicada nesse canal. Por quê? Porque uma vez tomado pelo Espírito Santo, uma vez com Jesus, eu não posso mais deixar o Jesus que está em mim, que está em você, de lado. Não dá. Não dá mais. Então, aceite também você, Jesus. É difícil para o crente? Sim, é difícil. A vida do crente é difícil, creia. Tem que se abrir mão de muitas coisas, de muitos prazeres mundanos. Mas isso, lhe garanto, no fim das contas, não é abrir mão. É uma felicidade que virá para o seu coração e você se sentirá cheio, pleno, completo. Acredite. Se você não acredita, tente e aceite Jesus Cristo. A sua vida com certeza irá mudar. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Que Ele toque sempre o coração de vocês e acompanhe vocês nessa jornada, nessa casca que se chama corpo. E que você tenha um corpo saudável para honrar a Jesus. Um corpo fora de pecado. Um corpo com sua família, honrando a Deus, honrando a Jesus Cristo, e que assim nenhuma amarra, nada, e que o maligno não possa jamais te prender. Amém. Gente, nos vemos amanhã então. Amanhã, 7 da manhã. 7 da manhã, 7 da noite, sempre aqui com vocês, com a graça de Deus. E se assim Ele permitir que eu esteja aqui com vocês.